Quando você vai fazer um armário ou um móvel, como você fixa as peças dele? Bom, eu uso parafuso em 99% das vezes. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma regrinha que eu geralmente uso para fixar a madeira com parafuso. Eu chamo ela de regra dos 3 furos, exatamente porque eu tenho que fazer 2 furos em uma madeira e 1 furo em outra para essa minha fixação ficar bem resistente e com o melhor acabamento possível. Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, toca no sininho, deixa um like e vambora pro vídeo. Para eu explicar essa regrinha para vocês, eu resolvi fazer alguns testes com algumas madeiras e compostos diferentes. Então bora lá. Bom, então eu escolhi aqui 4 tipos de madeiras e compostos diferentes para a gente fazer alguns testes. Antes de mais nada, todos eles têm a mesma espessura, 18, 19 milímetros mais ou menos, para facilitar aqui a nossa escolha do parafuso e tudo mais. Então a gente tem aqui o Pinus, que é uma madeira macia, o IP, que é uma madeira bem mais dura, o compensado e o MDF, que são os compostos mais comuns. Bom, e já que eles têm 18 milímetros aqui de espessura, algo próximo a 2 centímetros, eu escolhi um parafuso que tem 5 centímetros de comprimento, para ele poder ficar 2 centímetros aqui dentro da madeira que vai ser fixada e 3 centímetros dentro da madeira que vai receber ele. Bom, então vamos à furação. Por que eu chamo isso aqui de regra de 3 furos? O primeiro furo que a gente já sabe que a gente vai ter que fazer é um furo para passar o meu parafuso dentro da primeira madeira. E esse parafuso tem que ser passante, quer dizer, o parafuso tem que correr livre dentro desse furo. Ele não pode pegar rosca de jeito nenhum. A gente está falando dessa primeira madeira, a madeira que vai entregar, digamos assim, o parafuso, né? Então, se o meu parafuso tem 4 milímetros, a gente tem que ter qualquer medida acima disso. 4 milímetros fica um pouco apertado. Então o que eu fiz? Eu peguei uma broca aqui de 4 milímetros e meio, tá? Esse aqui é uma broca de aço rápido, ela tá um pouquinho gasta já, porque ela quebrou, eu tive que refazer o fio, mas é uma broca de 4,5 que vai servir perfeitamente para o nosso parafuso passar. Segundo furo que a gente vai ter que fazer é para acomodar a cabeça do nosso parafuso. Isso aqui é uma cabeça chata e essa cabeça chata fica enterrada na madeira. Ao contrário da cabeça panela, que fica para fora, a cabeça chata fica enterrada na madeira. E esse nosso parafuso, ele tem esse formatinho cônico na cabeça. E isso quer dizer que uma broca, fazendo um furo na madeira, vai acomodar perfeitamente a cabeça do nosso parafuso. Aliás, a gente tem 2 recursos para fazer isso. A gente pode usar tanto uma broca que caiba a cabeça do parafuso, no caso eu já medi aqui a cabeça do meu parafuso e ela tem 8 milímetros. Então eu peguei aqui uma broca de 8 milímetros para fazer esse rebaixo. Ou então a gente pode usar um escariador. Tá? O escariador vai fazer esse papel. Quando você já tem o furo, você passa o escariador, ele vai abrindo nesse formato cônico aqui, que também acomoda a cabeça do parafuso, e a gente vai fazer um teste com cada um. Bom, o terceiro e último furo, não menos importante, é o que a gente chama de pré-furo. E o que é o pré-furo? O pré-furo é o furo que vai receber o nosso parafuso, dentro da madeira que vai pegar rosca, né? Então, a gente tem aqui, ó, o nosso parafuso, como a gente viu, ele tem um total de 4 milímetros de espessura. Mas isso é por fora da rosca, ou melhor, por fora do fuso do parafuso. Por dentro, o corpo do meu parafuso, 2,5 milímetros, tá? Então olha aqui o meu paquímetro, ó, eu tô pegando aqui dentro, 2,5 milímetros. Se você não sabe usar o paquímetro, eu vou deixar um videozinho aqui para você dar uma olhada nos cards, tá? Lá você vai aprender. Então a gente tem aqui 2,5 milímetros no corpo do parafuso. Então esse meu pré-furo, ele vai ter que ter pelo menos 2,5 milímetros de espessura, ou seja, eu vou ter que usar uma broca de 2,5 milímetros de espessura e vou ter que atravessar aqui pelo menos 3 centímetros para ele acomodar perfeitamente meu parafuso. E aí o detalhe é o seguinte, a gente vê que só o que vai trabalhar é a rosca do parafuso e não o corpo dele. O corpo dele tem que ser acomodado lá dentro. Se a gente não fizer esse pré-furo, a maioria das madeiras vai arrebentar, mas a gente vai ver tudo isso no teste. Bom, antes de mais nada, a gente tem que dizer o seguinte, como a espessura das nossas madeiras é 18 milímetros, a gente vai ter que fazer um furo a 9 milímetros da borda para dentro, tá? Para ele pegar bem no centro da espessura da madeira que vai receber. Beleza? E para isso a gente vai usar aqui um graminho. Já botei meu graminho no 9, venho aqui e faço o risco. Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre o graminho, tá pessoal? Então fiquem atentos. Bom, então eu simulei aqui 4 situações diferentes para a gente testar. 2 delas vão ser com os 3 furos, quer dizer, vão ser
com o furo de rebaixo para a cabeça do parafuso, com o furo passante, tá? E com o pré-furo na outra madeira. A diferença entre eles é que um rebaixo eu fiz com a broca 8, esse do meio, e o outro rebaixo eu fiz com o escariador. Aqui numa terceira situação, a gente vai ter os dois primeiros furos, quer dizer, o furo passante e o furo para a cabeça do parafuso, mas a gente não vai ter um pré-furo, tá? E a gente vai ver como é que vai reagir essa madeira sem um pré-furo. Eu estou mostrando aqui no compensado, mas a gente vai fazer igual para todas as madeiras e compostos, beleza? Então esses dois primeiros têm os 3 furos, ele segue a regra dos 3. Esse segundo só tem esses 2 furos aqui, mas não tem o furo para receber o parafuso. E esse último aqui ele vai ser sem nada. A gente vai tentar botar o parafuso direto daqui até a próxima madeira. Vamos ver como é que vai ser isso. Bom, para fazer esse pré-furo aqui a gente tem duas opções. A gente pode prender as madeiras na posição certinha e depois furar direto através do buraco, ou a gente pode marcar esses furos, tirar essa madeira daqui e fazer direto aqui. Geralmente isso depende do tamanho da broca que você tem. Se a sua broca estiver muito curtinha, você não vai conseguir atravessar direto daqui. Como é que eu faço para marcar esse pré-furo? A gente poderia usar uma ponteadeira, ou então uma lapiseira ou um lápis, mas nada disso vai entrar direito no nosso buraco. Melhor coisa é o próprio parafuso, porque ele vai entrar bem centralizado e vai marcar bem certinho. Então vamos fazer aqui, ó. Eu estou alinhando aqui essa face e essa face aqui no meu dedo. E vou marcar. Bom, esse é sempre furo. Marquei aqui, você pode dar uma marteladinha também, mas eu acho que já deu. E venho aqui no outro, também marquei. Como o compensado é macio, ele aceita bem. Se eu estivesse fazendo no IP, eu teria que dar uma martelada. Eu já tenho aqui e aqui a minha marcação para eu furar. Eu vou fazer esses pré-furos e vamos lá. Reparem que aqui no Pinos, um furo ficou apontado para essa parte mais escura e o outro ficou apontado para essa parte mais clara, mas quase na divisa aqui, ó. Isso daqui, cara, é ótimo para desviar parafuso. Então, se ele está muito perto entre uma e outra, a parte mais escura ela é muito mais dura. Então ela vai empurrar o teu parafuso para cima da parte mais clara. Bom, vamos ver se está certo esse alinhamento aqui. Tomara que dê. Na hora de fazer o furo também tem que tomar cuidado para ela não ficar fazendo esse jogo, para não ficar empurrando para cima da parte mais mole. Por isso que a gente vai dando, entendeu? Devagarinho. O IP eu já vou fazer essa marcação direto porque eu acho que eu não vou conseguir marcar aqui, ele é muito duro. Marquei, agora vou tirar e furar. Quando você fura o IP, ó, fica grudando parte da madeira aqui, como ela tá muito resinosa, ela não sai, cara, é muito chato isso aqui, você tem que ficar furando um pouquinho e desentupindo um pouquinho a broca. Isso é bem normal, se você não desentope a broca, ela para de cortar, começa a aquecer e perde o fio. Bom, lembrando aqui, pessoal, são duas situações com os 3 furos, ou seja, com a nossa regra de 3, um rebaixo da cabeça feito com broca de 8 e outro rebaixo com escariador. A terceira situação é sem pré-furo, com os 2 furos aqui na nossa primeira madeira, mas sem o pré-furo. E depois eu vou ter que tirar para fazer nesse daqui, tá? Porque eu não gosto de fazer um furo muito próximo do outro, porque a reação de um pode influenciar em outro. Então se um furo abrir é muito mais fácil do outro abrir a madeira também. Eu gosto de deixar longe, como esse nosso pedaço está restrito, eu vou ter que tirar depois e botar aqui. Então vamos lá. É importante que a gente ajeite a catraca aqui também. No caso, a minha catraca está muito pesada para o compensado. Então, se eu não ajeitar, ela vai varar o parafuso independente do tamanho do rebaixo aqui ou qualquer outra coisa, tá? Então... beleza, vamos para as outras madeiras que depois a gente faz a conclusão de todas elas juntas. Bom, o próximo teste aqui é com IP. Eu acabei de fazer o teste no Pinos. Então eu vou manter a força da catraca do Pinos para fazer aqui no IP, só para vocês verem até onde esse parafuso vai, tá? Já era. Ele nem afunda mais. Por quê? Porque não tem força. Minha catraca está muito fraca, ela tá regulada para fazer um Pinos, tá? Então o IP, que é muito duro, ele não vai aceitar meu parafuso. Por isso que é tão importante a gente saber regular a catraca. Vamos tentar aqui de novo. Outra coisa. Lembrando que esses dois têm pré-furo, tá? Vocês viram. Agora vamos ver o sem pré-furo. Ó.
Já dá pra ver algum resultado aqui, né, de diferente. Mas vamos pro próximo. Bom, então aqui todas elas feitas. Pra gente ver o que realmente aconteceu, a gente vai ter que tirar esses parafusos para ver a reação da madeira que recebeu eles. E aí depois a gente faz o último teste aqui, que vai ser sem furo nenhum. Aqui eu acabei fazendo errado, mas a gente vai fazer aqui, aqui, aqui. Vai escolher um outro ponto aqui pra gente fixar. Mas antes de soltar, a gente vai ver a diferença entre a broca 8 e o escariador aqui recebendo a cabeça do parafuso, ó. A broca 8 e o escariador. Tem uma coisa também, ó. Aqui eu fiz uma escariada um pouco maior. Não sei se dá pra ver, mas o parafuso está um pouco mais afundado, ó. Então o escariador, você não tem muito como limitar, né? Você não sabe muito até que parte do cone você consegue afundar. A broca eu já acho que é um pouquinho diferente. A partir do momento que você afunda essa parte cônica aqui da broca, você não precisa fazer mais nada. Afundou essa partezinha aqui, acabou, tá? É um pouco diferente para mim, eu acho que tem um pouquinho mais de controle. Mas tem um detalhe muito importante. Se você não tiver uma furadeira de bancada, for fazer esse furo para a cabeça do parafuso na mão, ou você vai ter que tomar muito cuidado, porque quando a gente já tem um furo assim e a gente fura com uma broca maior, a primeira força que a gente faz, a madeira engole a nossa broca e arrebenta tudo. Claro, vai furar com 8, né? A gente não quer furar muito, a gente só quer furar um pouquinho. Então ela geralmente puxa muito. O meu conselho é fazer o furo para o rebaixo sempre antes. Se você está trabalhando com uma parafusadeira ou furadeira, faça sempre o furo para a cabeça do parafuso antes do furo passante. Aqui ó, a broca 8 já afundou um pouquinho mais, mas isso também foi na hora da calibragem da minha mão mesmo. Eu afundei um pouquinho mais na furadeira e aconteceu isso. Mais uma coisa que legal, ó, é porque, como o escariador ele é muito cônico, ele vai abrindo, 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 abrindo. Se você quer botar um tapa-furo, o escariador não é muito indicado, porque tem uma hora que ele chega no tamanho do tapa-furo. O furo com a broca, por mais que ele desça, ele só vai até 8 milímetros, né? A gente vai ver aqui, ó, que o escariador ele é muito mais gordo do que a broca. Esse escariador especificamente, ele é muito mais gordo do que essa broca. Então, se eu for descendo, ele vai chegar aqui até quase 20 milímetros, sei lá. E essa broca não, ele só vai até 8. Então, para um tapa-furo, ela tem um pouquinho mais de controle. Tirando esse lance de engolir a broca que eu falei, né, pessoal? Quando você trabalha com escariador, ele não vai ser engolido pelo seu furo passante. Agora, a broca 8, ela realmente é puxada assim. Bom, então vamos para o resultado. Eu já soltei todas as minhas madeiras aqui, só falta o IP. Por que eu deixei o IP por último? As madeiras não tem muito mistério. Eu vou tirar o parafuso e ela vai sair. Agora, o IP é tão duro que é capaz do parafuso quebrar aqui dentro. Então, vamos ver. Vocês viram que eu tive que aumentar a catraca dessa vez, né? Porque o parafuso não queria sair aqui de dentro. Como eu falei, o IP é muito duro. Bom, vamos aproveitar que a gente está com ele aqui na mão, vamos pro resultado. Primeira coisa que a gente viu aqui no que não tinha pré-furo é que a madeira rachou, ó, tá? Indiscutivelmente. Isso aqui já rachou de cara. Porque o IP é duro demais, né? Ele não vai nunca aceitar um parafuso desse calibre aqui, dessa grossura, que não é um parafuso pequeno, sem um pré-furo. Bom, nos outros dois aqui são iguais, você vê que está completamente intacto, está limpo o trabalho aqui. Então esses dois tinham pré-furo, a diferença entre eles era que aqui a gente tinha um furo de 8, com uma broca de 8, e aqui com o escariador, tá? Mas é aquilo que eu falei, vai mais na regulagem de quanto você consegue descer com isso. Se você desce no limite certo, tanto um quanto o outro dão muito certo e fica muito bom. Então vamos aproveitar que a gente já está aqui, vamos fazer o último teste aqui no IP, que é furar sem pré-furo, sem furo passante, sem cabeça, sem nada. Bom, primeiro então eu vou fazer o furo nessa daqui, quando o parafuso já estiver na metade do caminho, eu boto aqui em cima só para me facilitar. Ó, a gente já vê a primeira reação aqui, ó, já levantou aqui uns pedaços dele, tá? Vamos continuar. Não tem jeito, cara, o IP é muito duro. Por que o parafuso não quebrou aqui? Esse furo aqui, ó, que abriu o IP, ele estava muito na ponta. Então, ele, em vez de quebrar o parafuso, quem cedeu foi a madeira, ele rachou. Se esse cara tivesse aqui, ou nesse caso aqui no meio da face, dificilmente vai rachar. Quer dizer, pode até acontecer de rachar,
Mas com um parafuso desse aqui, ele não aguenta não, ele quebra antes. Então esse aqui foi o nosso teste, o último teste no IP, sem furo nenhum. Já viu que dá ruim, né? Vamos para os outros. Então vamos ver o Pinus aqui. Lembrando que esses dois tinham pré-furo e esse não. O Pinus, por ser uma madeira muito macia, mesmo ele estando um pouquinho na ponta aqui, ó, ele aceitou muito bem. E ele pegou na parte clara do Pinus, que é a mais macia ainda. Aí não tem muito mistério aqui, ele vai aceitar bem, fica um serviço bem limpo. Se ele tivesse pego aqui na parte escura, talvez essa madeira teria rachado como o IP rachou. Mas fora isso, foi tudo bem. Agora vamos fazer o teste na face direto, para o topo direto, sem pré-furo, sem nada. Bom, pessoal, já vou mostrar para vocês eu fazendo esse último teste aqui. Só que acontece o seguinte, tive um probleminha aqui, não gravei, mas eu não quero deixar de mostrar isso aqui para vocês. Por quê? O que acontece? Dá para ver aqui que esse Pinus não está se encostando bem, ó. Olha o tamanho da fresta que ficou aqui, ó. Por que isso aconteceu? Quando meu parafuso entrou e eu não tinha furo aqui, não tinha um furo passante, que ele passasse direto, tá? Ele pegou rosca aqui na primeira madeira, essas madeiras já estavam espaçadas e ele acabou pegando rosca na segunda madeira também. Então, como as duas madeiras estão presas no parafuso e existe um gap aqui no meio, nenhuma das duas vai se mexer para se encontrar com a outra. Tá ok? As duas estão presas na rosca. Por isso que o furo passante é tão importante, ó. Quando a gente tem uma outra chapa aqui de madeira que recebe o parafuso, ou seja, que vai pegar a rosca no parafuso, ela pode estar afastada, porque vai chegar aqui no final, ó, o parafuso vai puxar ela para se juntar, para se alinhar com essa outra aqui que está entregando o parafuso, digamos assim. Então esse alinhamento perfeito, ele vai ser consequência de você fazer um furo passante aqui. Se você não faz um furo passante, você tem que travar essas madeiras muito perfeitamente bem aqui para conseguir fazer esse furo sem pré-furo, sem nada. Percebam como esse parafuso se inclinou naturalmente. E eu não estava fazendo força para cá, eu estava fazendo força reto, assim como todos os outros. Agora, reparem aqui nos veios da madeira. Você acha que é coincidência que ele se inclinou na mesma angulação deles e que ele começou aqui na madeira mais macia, né, menos densa, e continuou nela? Por quê? Essa parte aqui mais escura, por ela ser mais densa, ela empurrou o parafuso para a parte mais macia, né? Então esse parafuso seguiu aqui o veio da madeira, mesmo que eu não quisesse. Vocês viram fazendo esse daqui, mas antes eu tinha feito esse, ó, que eu falei que não consegui filmar. Aconteceu a mesma coisa, ó. Ele está seguindo os veios da madeira, isso não é à toa. Então, o Pinus, quando ele está nesse corte aqui, que eu não sei se é o radial ou sei lá qual, é um corte específico do Pinus, ele fica com os veios da madeira assim, você vai ter essa dificuldade se você não quiser fazer furo nenhum, tá? Furo passante, pré-furo, esse tipo de coisa. Legal, esse aqui foi um teste bacana, vamos pro próximo. Bom, compensado então, a gente tem aqui, vamos virar, a gente tem aqui com o escariador e com a broca, os dois com pré-furo, serviço limpo, perfeito. E o sem pré-furo aqui também tá muito bom, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar uma broca, aliás, eu vou pegar um parafuso aqui, pra gente botar nesse cara do pré-furo, pra ver se ele quis abrir ou não. Não, ele recebeu muito bem. Vocês podem ver que ele pegou nessa madeirinha do centro aqui, ó. E, enfim, ela recebeu ele sem querer empurrar para nenhum lado e sem querer abrir também. Em alguns casos, se você tem um parafuso, depende da espessura do seu parafuso e de quanto na ponta você tá, o compensado abre, tá? Se você tiver um parafuso muito grosso aqui, o compensado vai abrir. Deixa eu tentar pegar um. Bom, agora em vez de um 54, eu tenho um 45 aqui, ou 45,5. Vamos ver o que ele faz aqui no topo do compensado, se ele abre ou não. Não abriu nada, recebeu muito bem. É isso, esse caso aqui no compensado, no topo, pode acontecer dos dois. Pode ser que ele receba bem ou pode abrir. Mais chance, a gente acabou de ver aqui, dele receber bem, não é? Mas eu também sempre procuro fazer um pré-furo no compensado, porque se ele abrir aqui, ele perde a resistência, e você tem que ficar colando aqui as lâminas dele. Mas, a princípio, aceitou muito bem. Agora, vamos para o furo direto na face. Olha só, olha como é que esse furo está muito mais reto do que o Pinus. O Pinus, ele inclina. Esse aqui, por mais que esteja um pouquinho, não está muito inclinado. Está só um pouquinho.
O parafuso chegou aqui, tá? Chegou bem limpinho aqui do outro lado. Não tá esgarçando muita coisa. E vamos aqui. Bom, a gente já viu que o compensado aceita bem, né? Mas de qualquer forma, vamos completar nosso teste. Eu tava bem encostado aqui no compensado, então ele acabou puxando bem uma madeira para junto da outra. Ficou muito bom. Eu diria que o compensado aceita bem esse tipo de situação. Agora, ó, o acabamento, ele fica um pouquinho diferente, ó. Parece que ele tá puxando a madeira para dentro. E aí depende também do quanto você consegue parar aqui, né? Mas eu diria que o compensado, então, ele tá aceitando muito bem. Melhor até do que o Pinos. E por último, vamos pro MDF. E estamos aqui com o primeiro, escariador com pré-furo, broca com pré-furo e sem pré-furo. Ó, eu fiquei bem surpreso com isso aqui, tá, gente? A gente consegue ver que tem dois tracinhos muito de leves aqui, por isso eu tô até com um parafuso aqui pra gente botar aqui pra aumentar um pouco eles e a gente vê. Já deu pra ver aqui, né, um pouquinho melhor. Ó, mas eu vou te confessar que pela espessura desse parafuso, que é 4 mm, e o topo do MDF, que é 18, eu achei que ela aceitou muito bem até. Só que vocês conseguem ver aqui, né? Se você quiser preservar o seu móvel e dar resistência para ele por mais tempo, não tem como você não fazer um pré-furo. Porque esse cara aqui, ó, ele começou a abrir o móvel agora, tá? Ele começou a abrir a chapa agora, mas depois de um tempo, começa a mexe para cá, mexe para lá, isso aqui não é muito legal. Fora que você perde também a chance de montar e desmontar o móvel, porque isso aqui com certeza vai acabar com a resistência dele. Então, o MDF é bom sempre ter um pré-furo. Vamos agora dar uma exagerada? Ver como é que ele reage. Ó, primeira coisa, ele tá bem no meio aqui, tá? Ele não tá muito na ponta, então já tô favorecendo para esse lado. E aí a gente pode ver que ele abriu tudo. Lembra que eu falei para vocês que eu não gosto de fazer o furo muito perto do outro, porque pode influenciar. Então aqui, ó, eu tenho certeza que esse cara aqui não influenciou a ele abrir, tanto que ele demorou muito a abrir. Só que essa rachadura aqui, ela começa a se expandir, ó. Então, nesse caso aqui, nesse pedaço aqui, o MDF já tá, pra mim, ele já tá muito fraco. Por mais que o parafuso não vai sair do nada, mas ele além de deformar, porque o 18 mm aqui virou 19, 20 mm, tá? Então, no MDF eu não aconselho nem um pouco fazer sem pré-furo. Por mais que tenha me surpreendido muito, eu achei que abriu menos do que eu esperava e a resistência também ficou muito boa. Só que tem esses pontos negativos que a gente já falou. Bom, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido relevante, que tenha sido legal. Então faz o seguinte, bota um comentário aqui embaixo, fala pra mim o que você achou, se foi bacana, pra eu ver se eu sigo nessa linha desse tipo de vídeo, né, explicando alguns conceitos de marcenaria, alguns conceitos do do-it-yourself, ou se eu parto para outro tipo de vídeo. Beleza? Se você gostou, então deixe seu like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e tocar no sininho, que também é muito importante para você ficar sabendo sempre quando eu lanço um vídeo novo, tá ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!